Vamos lá. Então, vai cair. Não esquecer que o governo PT tem um foco em políticas públicas, sociais, de atendimento às minorias, seja políticas anti-homofobia, políticas de reconhecimento de casais do mesmo sexo, de cotas raciais nas universidades, de políticas de idoso, política de adolescente, criança e adolescente, o estatuto. Então tudo isso é foco, vai cair, não tenho a mínima dúvida. Agora quero lembrar para vocês que, embora ainda seja, o estatuto esteja vigorando há 10 anos, a quantidade de coisa, eu agora já estou como idoso, estou com 63 agora, e antes não. Muito bem, até o final desta década, o mundo terá 1 bilhão de idosos, galera. 1 bilhão. E claro, isso vai pesar nas economias do mundo. Imagina, antes eram 2, 3, 4 jovens para sustentar um idoso. Hoje já está 2 jovens para sustentar um idoso. O aposentado, o dinheiro não cai da lua. Não chove, sai como imposto dos que estão na população economicamente ativa, ou seja, jovens, ok? Só quero lembrar uma coisa para vocês. Embora o mundo inteiro hoje incense, fala, olha, que gracinha criancinha, que gracinha velhinho, que gracinha, direitos iguais para as mulheres. Quero lembrar para vocês que direitos iguais para as mulheres, direitos de criança e de adolescente, direito de idoso, é uma conquista recente das democracias. Não esqueça, por favor, que na Grécia tão culta, a Grécia dos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, por exemplo, não Atenas, mas Esparta, olhava-se, Guilherme, uma criancinha nasceu, está defeituosa, ou é magrinha, joga lá embaixo no rochedo de Taigeto, ou Taigeto. Eliminava-se um negócio chamado eugenia. Eu, bom, boa, genia, origem. Não, é uma boa origem, vai dar um bom cidadão, forte, não doente. Não, é um cidadão com problemas, isso, joga fora, e matava mesmo. Então, quando vocês pensam em direitos de minorias, quando vocês pensam em portadores, direitos de deficientes, eles não querem mais que se fale portadores de necessidades especiais, eles não são portadores de necessidades especiais, eles são deficientes em relação a determinadas funções, e eles precisam sim de proteção. Antes de ontem, inclusive, saiu, vejam, olha lá no meu Facebook, vocês vão encontrar, estão se propondo novos símbolos para idoso, para deficiente, etc, etc. Não é mais esses símbolos que nós temos. E outra coisa, quando se pensa em direitos das mulheres, meninas, olha só a Índia, olha a China famosa pelo seu infanticídio feminino, porque o homem vai... Eu vivi 12 anos no meio de chineses, de japoneses, 10 no meio de chineses. Eu conheço a mente deles, dos orientais. E simplesmente, olha os estupros na Índia, meninas, que a gente tem visto as notícias, e parará, e parará, e parará. Então, veja a mulher no mundo islâmico. Eles falam, não, a mulher tem direito igual para pinóia. Tem no Ocidente, olhe lá ainda, meninas. Vejam todas as batalhas que a mulher no Ocidente ainda tem que batalhar. Dizem que os últimos 50, 60 anos de direitos das mulheres, de movimento feminista, só é o princípio para a luta ainda no século XXI. Vai levar um século para que a mulher... Você vê que o capitalismo já descobriu que a mulher é ótima para trabalho. E, inclusive, é ótima para ser gerente
No século XXI vai ter só mulheres, mas e as presidências? Vai levar um século para que as presidências das companhias sejam femininas, sejam mulheres. E os idosos? Por favor, não esqueçam todas as sociedades antigas que abandonavam os seus idosos no meio da neve para ser comida de urso, porque o urso ia alimentar o seu neto. A própria pessoa ia morrendo na neve. Veja um filme e um livro chamado O País das Sombras Longas. Ou abandonavam os velhos porque eram pesados para o sustento de sociedades nômades, sociedades com dificuldade. Então, prestem bastante atenção como vocês farão essa redação. A redação vai ser, como eu falei para vocês, ou comissão da verdade, ou maioridade penal, que eu não vou tratar hoje ainda, ou, sem dúvida nenhuma, direitos de minorias, inclusive abordando o Estatuto do Idoso e coisas do gênero. Ok? Muito bem. Vamos ver aí. A imigração haitiana já caiu, vai cair de novo. Vocês vão ver por quê. Eu atualmente ando encontrando, quando chega o caminhão de lixo, eu estou treinando meu francês com os haitianos, que estão agora empregados, ou no parque Okamura, onde eu vou caminhar, e tem os jovens, e senhores também, trabalhando, são haitianos. Eu estou treinando um pouquinho do meu francês. Eles estão chegando em massa. Por quê? Nós vamos ver já. Descendo por lá, entrando pelo Peru, tá? Eu percorri agora o Chile, Argentina e Uruguai. Eles já estão no Chile, já estão na Argentina, já estão no Uruguai. Eles estão em todos os países, eles estão descendo. Por quê? Porque terremoto, pobreza, desagregação política e social. Próximo. A imigração ilegal no Brasil. Se ela já acontecia nas décadas anteriores de paraguaios, bolivianos, peruanos, equatorianos, agora ela está sendo também de haitianos. Não esqueça que nações ricas atraem populações de nações pobres, assim como Estados Unidos atrai. Lembra? Governador Valadares do Brasil, mais da metade da população durante os anos 80 e 90 migrou, nas Minas Gerais migrou para os Estados Unidos. Muito bem, eu vou falar já o que é isso. Isso daí é uma das teses do século XXI. Guardem, teses do século XXI. E uma delas é os novos bárbaros. O que é os novos bárbaros? É o seguinte: os pobres dos países pobres no hemisfério sul, aonde só tem um país rico, que é a Austrália, os outros, no máximo, alguns são emergentes como o Brasil, África do Sul, migram para o hemisfério norte, onde estão os Estados Unidos, União Europeia, Japão não dá para entrar, é mais difícil, mas migram. Ontem mesmo, antes de ontem, nós vimos mais de 200 e poucos mortos atravessando o mar Mediterrâneo para entrar na Itália, a ilha de Lampedusa, que nós vamos falar já, e o Papa se manifestando. Então, eles estão chegando em grande quantidade. São ilegais, como todos os trabalhadores para os pobres rumo aos países ricos. Roma não caiu com a invasão dos bárbaros. Qual é o grande medo dos países ricos? É a invasão dos países dos pobres, dos países do hemisfério sul pobres. O fluxo de imigrantes motiva a discussão sobre a política de imigração brasileira. Por exemplo, o que é isso? Quando eu era jovem, eu queria ir para a Austrália ou para o Canadá, mas só aceitava depois que você era formado e você tinha, no mínimo, mestrado e doutorado. Hoje eles aceitam já gente de cor. Nós, latino-americanos, morenos, olhos puxados, desde que nós tenhamos mestrado e doutorado. É o que eles estão precisando. Eles não precisam de mão de obra barata. É a mesma coisa, Estados Unidos é a mesma coisa, Europa é a mesma coisa, Austrália.
O número é tão grande que provocou crise humanitária no Acre. Foi decretado, inclusive, estado de emergência humanitária para apoio do governo federal. Por favor, o governo do PT no Acre pedindo para o governo federal PT. Tá? Aonde ele chega? Em Basilé, no Acre, na fronteira do Peru, alojados de forma precária, em galpões, trazendo doenças, analfabetos, sem formação técnica, com fome, sem qualquer tipo de escolaridade que garanta empregabilidade. O que eles esperam? Vistos de entrada que permitam documentos para trabalhar. Antes de ontem, aí ó, a ilha de Lampedusa, no sul da Itália, costa da África. O que Francisco, o Papa jesuíta, eu vou ter uma aulinha só sobre papas para vocês. Ele é jesuíta, nunca houve um jesuíta. Por quê? Eita! Faltam 4 anos para os 500 anos da Reforma Protestante. Reforma Protestante teve como reação a Contra-Reforma. Quem fez a Contra-Reforma? Principalmente os jesuítas, os guerreiros e sacerdotes de Deus. Quem que evangelizou a América? Nóbrega, Anchieta. Não é à toa que Francisco seja jesuíta. E depois eu vou discutir numa outra aula com vocês. Mas ele, muito justamente, é um papa muito lúcido nessas questões, como figura de proeminência planetária, e ele chamou que deixar 200 e poucos mortos morrer de uma vez só, pobres, famintos, é a globalização da indiferença. Brilhante. O cara é midiático. O Papa é pop. O Papa sabe aonde falar na mídia e o que falar. Se preparem para novas leituras. Pode cair. Não vou falar agora. Teve a Jornada Mundial da Juventude, talvez alguns de vocês tenham até participado, e isso tem um efeito. A igreja tem que estar nas ruas. Opa! Olha só que discurso novo, que linguagem, num mundo que cada vez está mais consumista, indiferente. É interessante para Enem, hein? Não sei se vão pôr, porque é muito religioso e o governo talvez não queira se envolver. Muito bem, quero lembrar para vocês que imigrantes, né, está também dentro das teses do século XXI. Olha as teses do século XXI. Não vou falar agora sobre terrorismo, nem no Quênia, nem na maratona de Boston. Mas terrorismo vai ser fato cotidiano. É uma das teses, Guilherme. É o seguinte: você vai sair, cuidado. Você vai para o show, você vai para a missa, você vai para onde? Para o supermercado, para o shopping? Cuidado. No futuro haverá, é o século XXI, é o Eric Hobsbawm falando, o século das incertezas. Tá? Estamos no século da incerteza. E muitas teses. Vai haver guerra por água potável, é uma das teses. Os novos bárbaros. E aí a outra tese: aumento de racismo, xenofobia e discriminação. Racismo, vocês sabem, pode ser negro contra branco, pode ser branco contra negro, hindu contra não hindu, judeu contra palestino, palestino contra judeu. Xenofobia, guardem essa palavra, xenos no grego, estrangeiro, fobia, horror, aversão, está aumentando. Você não é igual eu, mata. E discriminação.
embora pareça, agora vamos aceitar opções sexuais diferentes. Ah, é? Até quando? Enquanto não começar uma caça às bruxas? É uma era de modernidade democrática. Mas e se houver uma reversão dessa onda de democracia? Racismo, xenofobia e discriminação. Outra coisa, movimentação humana, outra tese. O chamado vagão humano. 1 bilhão de pessoas vai se mover nessas 2 primeiras décadas. Estão se movendo. Olha lá com a Síria. Mais de 3 milhões de pessoas saíram da Síria, se moveram. Tem 2 milhões de refugiados. A maior crise humanitária do século XXI já começou. A Síria. Esperem, a coisa não esquentou ainda, hein? Parece que a questão da Síria, a Rússia conseguiu dar um nó nos Estados Unidos. Espera aí. E o Irã? Israel ainda vai atacar o Irã. Em 6 meses o Irã terá a arma nuclear. Aguardem, tem coisa vindo aí. Mas muito bem, no vagão humano, 1 bilhão de pessoas vai se mover. 1 bilhão, de 7 bilhões que nós somos, 1 bilhão está se movendo. Por 3 coisas: fome, guerra e desemprego. Muito bem, se nós falamos então sobre imigrantes ilegais, nós falamos sobre o Acre, presta atenção. Aniversário do Acre. Faz 110 anos que o Acre se tornou brasileiro, quando os seringueiros brasileiros entraram para dentro da Bolívia e acabou havendo um Tratado de Petrópolis, em que o Brasil pagou 2 bilhões de dólares ao sindicato de seringueiros da Bolívia, comprando os chefes, presidente do sindicato, e dando algumas garrafas raras de um vinho raro para o ditador boliviano de plantão na época. Vai cair, preste atenção. E vai cair esse livro aqui, o governador Galvez, o imperador do Acre, e tem para baixar em download, em PDF. É rapidinho e facinho. Biodiversidade, galera. Quem não conhece, eis o olinguito. Acaba de ser descoberto. Ele é nessa área mesmo no Brasil, ali, perto da cabeça de cachorro, ali, Venezuela e Amazonas e Roraima e Guiana. É essa área dos Andes e até um pouco da América Central. Muito bem. Vai cair o linguito. Podem procurar, podem estudar. Por que biodiversidade é tão precioso? Bem, para quem não sabe, a maior riqueza do século XXI chama-se informação. São 5 palavras: informação, conhecimento, saber, tecnologia, know-how. O como fazer em inglês. Essas 5 palavras são a mesma riqueza. É quem tem a informação na hora certa, no lugar certo, vale ouro, ganha dinheiro. No mundo em que a informação corre na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, não é mais por fio de cobre, 5 mil metros por segundo, mas é 300 mil quilômetros por segundo, porque é emissão de luz por cabos de fibra óptica, vidro, até as parabólicas, até os satélites, até as parabólicas do outro lado do oceano ou do outro lado do mundo, para onde for, e por fibra óptica. Você fala quase em tempo instantâneo. Qual é a segunda grande riqueza do século XXI? Biodiversidade. Por
Por que biodiversidade? Não falamos para vocês no início da aula que biologia, genética, genômica, biotecnologias é a maior ciência do século XXI? Durante 250 anos, a maior ciência foi a física, de Newton até o início dos anos 70 do século XX. Aí começou clonagem, transgenia, célula-tronco. Não acabaram de fazer, meninas, o hambúrguer de célula-tronco? Então imagine então o que farão até 2050, porque depois de 2050 a maior ciência vai ser nanociência, nanotecnologia, ou seja, nanorobôs vão ser injetados dentro de nós para acabar com o câncer, para corrigir isso. Debaixo de nós, entre o nosso pé e o solo, naquele nano espaço. Peraí, micro não é zero, é um número elevado a -6? Muito bem, nano é elevado a -9. Então, entre o seu pé, entre o seu tênis e o solo, existe um espaço ainda, que você não pode passar nem nada, nem uma folha, mas nanorobôs podem limpar essa sala. Não vou entrar agora em coisa. A partir de 2050, o mundo estará totalmente voltado para nanociência e nanotecnologia, mas até lá, biologia, genômica, genética, biodiversidade. Por que a biodiversidade é importante? Porque nela, numa plantinha ou num animalzinho, principalmente nas florestas tropicais, e nós temos as duas maiores do mundo, há outras 5 no mundo, são total 5 no mundo. Nós temos a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, que tem o maior número de espécies vegetais ou animais, que pode ter o maior número de genes que poderão ser usados em biotecnologia, clonagem, transgenia, célula-tronco, etc, etc. Muito bem, aí a importância. O hambúrguer de célula-tronco, 2013, dia 5 de agosto, posso até dizer o dia para vocês. Um cientista holandês apresenta essa novidade ao mundo, só para mostrar que já é possível. É uma carne in vitro, não tem bebê, fertilização in vitro, também chamado bebê de proveta, ou fertilização assistida. Agora tem carne in vitro. Pode vir a ser realidade, só que essa primeira, como foi teste, levou científico, se fez em pequena escala, imagine em escala industrial. Imaginem só, se o mundo não está pensando isso, me perdoe agora meninas, rapazes, mas os cientistas estão preocupados com o peido da vaca e das ovelhas, que produzem metano, que aumentam o aquecimento global. Você já leu, já caiu em vestibular, já caiu em FUVEST, etc. Então, em vez de ter, precisa-se espaço para agricultura, em vez de ter carne produzida em pasto, nada como melhor produzir em fábricas. Olha só para onde a mente humana e a sociedade humana está indo, e a tecnologia está levando isso. Claro que o preço não vai ser este. Carne in vitro, por favor, presta atenção que era para estar em aspas, eu sem querer, eu errei. Agosto de 2013, está lá. Qual foi o objetivo? Mostrar que carne cultivada ou carne in vitro já é uma realidade. Também chamada de a imprensa já foi rápida, Frankenburg. Claro, um hambúrguer Frankenstein. Claro, o monstrinho Frankenstein. Muito interessante, muito criativo. Pode cair algo assim. Muito bem. Vou falar rápido, não é minha área.
são áreas de literatura e linguagem. Em 1913, Rubem Braga, portanto, 100 anos, o maior escritor de crônicas, o maior mestre do gênio. Pode cair gêneros literários, preste atenção, interpretação de textos e o modernismo, já que ele era, né, da segunda fase do modernismo. Segunda geração do modernismo brasileiro, consolida as conquistas do modernismo brasileiro. Não esqueça que o ano passado foi 90 anos de modernismo. Quais são os temas do cara? Né? Brilhante, eu gosto muito das crônicas dele. Lembranças de infância, o amor, busca da natureza, questões políticas e o Rio de Janeiro, já que foi o lugar onde ele viveu a vida inteira. Foi um opositor do Estado Novo, portanto de ditadura, portanto MEC, PT, pode privilegiar, entendeu? Era um cara de esquerda, perseguido pelo governo Getúlio Vargas, um perseguido político, já que nós estamos falando de comissão de verdade. Outra pessoa, Vinícius de Moraes, também 100 anos, também segunda geração de modernistas, as questões universais do homem. Na década de 50, com Tom Jobim, ele cria a bossa nova, o gênero brasileiro de música que conquistou o planeta, até hoje é reconhecido. Já tem gente produzindo, americanos produzindo coisas em música, já 60 anos depois da bossa nova, com já um toque entre o jazz e a bossa nova, algumas coisas muito interessantes, tá? Então, movimentos culturais, sonetos e modernismo, poeta, compositor e diplomata. Mesclava o erudito com temas populares. As duas fases dele, eu não vi que tinha encavalado ali, desculpe. Temas religiosos e existenciais na primeira, e na segunda fase já mais elaborado, forma clássica de soneto, mas numa linguagem coloquial e clara, e temas de amor, mulher e realidade social, bem dos anos 50, 60, 70, né, tá? Que era invasão do Iraque, 10 anos. Pode estudar Iraque. Iraque, não dá para dar uma aula só sobre o Iraque para vocês. Só quero lembrar uma coisa para vocês. Os Estados Unidos não entrou lá, depois ficou claro que tanto o serviço secreto inglês como o americano tinham manipulado os dados. Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa. Tinha um restinho de arma química e arma biológica que os Estados Unidos emprestou para ele quando ele lutou com o Irã, que os Estados Unidos queria que o Irã dos ayatolás e a Revolução Islâmica ficasse barrada, e não tinha arma nuclear, que os próprios israelenses tinham bombardeado o reator nuclear. Mas algumas coisas estavam por trás, que eu vou falar bem rápido para vocês. 4 coisas que todo mundo fala assim: petróleo é a quarta coisa, minha querida. A primeira coisa, nova posição geoestratégica no planeta pós-Guerra Fria. Como é? Quem que está ao norte dali? Está a Rússia. A Rússia estava dormindo há 10 anos atrás. A União Soviética tinha dormido e o urso estava dormindo. Agora o urso acordou. Preste atenção nisso. Alguns de vocês vão querer fazer ciência política, ou vão querer fazer Instituto Rio Branco, fazer diplomacia brasileira. Faça primeiro uma faculdade, depois vá para Brasília, receba R$5.000 para você estudar durante 3 anos por mês, e você sai um diplomata brasileiro. É genial, mas tem que ser gênio, tem que ser estudioso, tem que gostar de estudar.
Segundo, e outra coisa, para quem gosta de profecia, Gog e Magog, os reis do norte descerão rumo ao Oriente Médio, por ali. Quem que são Gog e Magog? A Rússia e os países periféricos. Portanto, os Estados Unidos, que tem uma equipe, na sua equipe de geopoliticólogos, tem um monte de cristãos fundamentalistas que entendem profecia e sabem que no futuro a Rússia vai descer rumo ao Oriente Médio. Para quem gosta de profecia, Ezequiel 37, 38. Outra coisa, quem gosta de profecia de novo, 200 milhões de homens virão do leste para o oeste, matarão um terço da humanidade e secarão o rio Eufrates. Quem são esses 200 milhões de homens da profecia no livro de Apocalipse? Os chineses. Para onde que eles vão? Rumo ao Oriente Médio, rumo à batalha do Armagedon, para quem gosta. Então, os Estados Unidos estavam se colocando, assim como no Afeganistão, numa posição geoestratégica futura, nova. Segunda coisa, desculpe, a segunda é a posição geoestratégica. A primeira era uma luta entre o euro e o dólar, que o Saddam Hussein estava fazendo as compras de petróleo só em euro. O que os Estados Unidos fez assim que conquistou? Transformou de novo as vendas do petróleo só em dólar. Imagina se a moda pega e todos os países do mundo começam a substituir o dólar pelo euro. O dólar já teria quebrado. Por que o euro ainda ficou com problemas? Porque o euro ainda não venceu o dólar. Há outras coisas por trás da economia mundial. Terceira coisa, água potável. Não falamos para vocês que uma das teses do século XXI é: haverá guerra por água potável? Se houver uma guerra no Oriente Médio por petróleo, quais as duas grandes fontes de água potável daquela região árida? O Tigre e o Eufrates. Justamente naquela área, a antiga Mesopotâmia. Quem controla a água, controla a vida. Água é poder. E por último, aí é o petróleo mesmo. A família Bush e Cheney estava tudo interessado no petróleo mesmo. Então preste atenção, leiam bastante que vai cair guerra do Iraque. Aqui há uma série de sites para vocês. Nesses sites estão os melhores textos, tá? Então vocês têm 3 sites. E aí é para vocês ficarem estimulados e se sentirem leões, se espelharem no leão de Judá, para quem é cristão, e enfrentar um vestibular, um Enem legal. Espero que vocês gostem e, se der tempo, nos chamarem, nós viremos ainda dar uma aula mais longa para vocês sobre a segunda parte, que são mais temas, inclusive maioridade penal, a Margaret Thatcher e a morte de Chaves. Quer ver? Pode desligar.